Muitas pessoas têm um pobre entendimento sobre a fé. Não entendem bem o que é a fé e como ela funciona, a fé em Deus especificamente. Muitos pensam que a fé é religiosidade. Então associam fé à religião, a rituais, costumes religiosos que são observados cuidadosamente, para não dizer religiosamente, e então pensam que toda esta aparência religiosa é fé e é o que Deus procura. Quando, na verdade, nada poderia estar mais longe da expectativa de Deus. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, a esta terra, em carne e osso, ele encontrou um dos povos mais religiosos do mundo. Os próprios judeus eram extremamente religiosos, guardavam a religião, a vírgula, o tio, a risca, no sentido exterior. Mas Jesus os condenou severamente, exatamente por causa daquele espetáculo teatral religioso que eles faziam. Do lado exterior, mantendo rituais, mantendo costumes e tradições, e no interior, estando totalmente alheios de Deus. Mostrando que o que Deus procura não é teatro religioso, mas ele procura a verdade, ele procura a sinceridade. Como Jesus disse para a mulher samaritana, Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito significa com a inteligência, com a cabeça, com a razão associada à fé. E também com a verdade, ou seja, sem fermento, sem hipocrisia, sem mistura, sem teatro. Então muitos pensam que fé tem a ver com religiosidade. Outros pensam que fé tem a ver com sensações, emoções religiosas. Então, estas pessoas costumam atribuir suas experiências emotivas à fé, como, por exemplo, ouviram uma música sacra, uma música gospel, uma música que tocou muito seu coração, então elas imaginam aquilo ali foi Deus. Eu não estou dizendo que Deus não possa e não use a música. Estou dizendo que muitas pessoas associam as emoções causadas pela música à fé. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o ser humano é emotivo por natureza e ele está suscetível às provocações do seu emocional, seja pela música, seja pelo visual, seja pelo olfato, pelo tato, ele é sensível às emoções. Então, muitos buscam experiências religiosas e associam estas experiências, essas emoções, porque elas choraram, porque elas riram, porque elas sentiram isso, sentiram aquilo, à fé. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que é que a fé é, na verdade? Se a fé não é experiência religiosa, se a fé não é emoção religiosa, não é teatro religioso, tradições, o que é a fé? A fé, pura e simplesmente, é a obediência à palavra de Deus. Fé é obedecer à palavra de Deus. Isso não tem sentimento. Não tem sentimento nisso, não tem tradição nisso, não tem emoção nisso. Isso é decisão. Eu vou procurar saber o que Deus diz, o que Deus quer que eu faça, e querendo ou não, sentindo vontade ou não, gostando ou não, eu vou lá e faço. Isso é fé. Fé é obedecer à palavra de Deus porque eu tenho certeza que a palavra dele não erra e não vai me fazer mal, sempre vai me fazer bem. Esta é a fé que Deus espera de nós, a total confiança nas suas palavras. Veja um exemplo bíblico disso, são vários, né? São inúmeros, a Bíblia toda está cheia de exemplos assim. Eu vou citar um que ilustra muito bem esta questão do conflito emocional com o racional, com a fé que agrada a Deus, a fé inteligente, a fé racional. Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vemos a história de um homem que era religioso, muito religioso. Ele era um dos principais da sinagoga, diz o texto.
por nome Jairo. E, chegando até Jesus, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Então, aquele homem religioso, extremamente religioso, um dos principais, na hora que a sua filha estava enferma, a sua religião não serviu para nada. Então, o que ele fez? Sabendo de Jesus, tomando conhecimento do Senhor Jesus, e sabendo que ele estava quebrando protocolos, porque Jesus não era necessariamente popular na sinagoga, não é? Entre os líderes, os principais da sinagoga, mas quebrando protocolos, no seu desespero, porque é isso que a pessoa tem que lembrar. Quando você está precisando, quando você está no desespero, você está no fundo do poço, você tem que entender que aquilo que não te ajudou, você tem que deixar de lado. Como Jairo deixou de lado a sua roupagem, deixou de lado a sua posição de principal na sinagoga, ele deixou de lado as opiniões de terceiros, ele disse, sabe de uma coisa, minha filha está morrendo, eu estou precisando de ajuda. E se esse homem pode me ajudar, eu vou buscar. Ele foi buscar. E é isso que muitas pessoas não entendem, colocando sua religiosidade, sua religião acima de tudo, acima até do próprio Deus. Então Jairo foi até Jesus, rogou-lhe que viesse impor as mãos sobre a sua filha, para que ela sarasse e vivesse. Só que, veja, na sua ignorância espiritual, ele já tinha uma prescrição, né, na sua mente. Ele achava que Jesus tinha que ir até a sua casa, impor as mãos sobre a sua filha para que ela ficasse curada. E às vezes a gente também comete este erro de ter já uma prescrição, uma receita para Jesus. Ó, Jesus, está aqui a receita, está aqui o meu pedido, né? É isso que eu quero que o Senhor faça e desse jeito aqui. A gente dá para Jesus um pedido já específico que ele nos acuda, nos ajude do jeito que a gente quer. Olha, o Senhor vai chegar lá em casa, o Senhor vai colocar as mãos na minha filha, ela vai sarar. Como se nós fôssemos Deus, né? Como se nós fôssemos o médico, dizendo para Jesus qual é a receita que ele tem que seguir. E não o contrário, né? Mas veja que Jesus não seguiu a receita de Jairo. Pelo contrário, apesar da urgência que Jairo expressou na sua voz e na sua aparência, e certamente isso não passou despercebido a Jesus, apesar de toda aquela urgência, Jesus, ainda que estava no meio de uma multidão, ainda parou para socorrer outra mulher. Jesus, tá bom, Jairo, eu tô indo. Deixa eu só atender essa outra mulher aqui, que está também precisando. E Jesus, então, na multidão, atendeu a outra mulher que estava com fluxo de sangue, etc. E Jairo ali aflito. Será que ele não entendeu quão difícil está a situação da minha filha, quão urgente a situação da minha filha é? E Jesus tomando o tempo que ele precisava para ajudar outras pessoas. E aí diz o texto que, estando Jesus ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quer dizer, alguns amigos, parentes de Jairo, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Quer dizer, acabou, tarde demais, agora deixa, não dá mais. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse a Jairo, não temas, crê somente. Não temas, emoção, medo, sentimento. O medo é um sentimento. Jesus disse, não se entregue ao sentimento agora. Não temas, crê somente. E seguiu em direção à casa de Jairo. Ou seja, ele não falou para Jairo o que ele iria fazer, mas ele disse, não se preocupe, não se entregue a essas palavras, não tenha medo, apenas venha comigo, me siga. E Jairo, então, você pode imaginar as emoções de um pai recebendo aquela notícia. Tendo deixado a sua filha em estado terminal na sua casa, agora recebe a notícia de que ela está morta. Você pode imaginar o estado emocional, o coração disparado daquele pai. Ele era carne e osso. Jairo era carne e osso, como eu e você. Como é que nós ficaríamos? Como é que você ficaria se recebesse essa notícia?
Então, não é de se surpreender, difícil de imaginar, que Jairo teve frio na barriga, palpitação no coração, agitação, inquietação, tudo isso ele sentiu. Mas apesar de estar sentindo tudo aquilo, o que é que ele fez? Ele seguiu o que Jesus ordenou. Crê somente. Continue crendo. Vem comigo. Quer dizer, era para ele ter, se tivesse se entregado às emoções naquele momento, era para ele ter dito para Jesus, Jesus, é tarde demais, não se preocupe mais não. Demorou demais. O senhor não entendeu a urgência e agora minha filha morreu. O senhor pode continuar atendendo aí as outras pessoas, eu vou para casa sepultar a minha filha. Se ele tivesse se entregado às emoções, ele teria dado uma resposta desse tipo para Jesus. Mas ao invés disso, ele conteve as suas emoções e seguiu a orientação de Jesus. E foi com ele até a sua casa e lá relata como Jesus fez o milagre. Curiosamente também, tirando da casa todos os que choravam, todos os que estavam ali tomados de emoção. Ou seja, fé não é sentimento. Fé não é religiosidade. Fé é obediência. Jairo continuou crendo contra toda a esperança, contra tudo que ele sentia, tudo que ele ouvia e tudo que ele via. Ele sentia, ele via e ele ouvia. Tudo ao contrário do que ele queria. Mas ele decidiu continuar crendo nas palavras do Senhor Jesus. E porque ele continuou crendo, então ele viu a sua filha ressuscitada. Entenda esta lição e pratique na sua vida. Fé não é o que você sente, não é o que você sabe da Bíblia, não é religiosidade. Fé é o que você faz em respeito à palavra de Deus. Se você obedece ou não. O que é que você tem feito a respeito do que Deus tem falado para você? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.